Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Como habitualmente, eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre dois temas na primeira parte, neste caso a situação na Guiné-Bissau, a missão da CEDEAO e a recente missão da CEDEAO que esteve em Bissau e a prisão de Domingos Simões Pereira, por um lado, e por outro lado o caso do jornalista moçambicano Estácio Valói, que já foi um dos entrevistados deste podcast, que viu o seu material de trabalho confiscado pelas autoridades moçambicanas, que não apresentaram justificação legal válida para o fazer e que terão aproveitado para aceder ao seu e-mail. Na segunda parte, entrevistaremos a socióloga Sheila Khan, investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, a propósito da segunda Escola de Verão de Estudos Africanos em Português, realização conjunta da Universidade do Minho, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Lusófona, que decorreu entre 29 de junho e 3 de julho. Feita a introdução, passemos aos temas. A visita a Bissau de uma missão da Organização Regional da África Ocidental veio chapinhar nas águas da indiferença internacional que a situação na Guiné-Bissau tem merecido. Tirando aqui e ali uma fotografia do ex-presidente Umaro Sissoko Embaló, alegadamente posto pelo golpe de 26 de novembro, com algum líder internacional, nomeadamente o seu melhor amigo, o presidente francês Emmanuel Macron, e é como se não tivesse havido uma alteração da ordem constitucional que impediu o vencedor das eleições de assumir o cargo de presidente para o qual foi eleito pelos cidadãos guineenses. Mas para um chapinhar destes, se calhar mais valia a indiferença. Porque aquilo que a missão da CEDEAO fez em Bissau entre 19 e 23 de junho foi, ao mesmo tempo, demonstrar a sua irrelevância e a sua instrumentalização. A CEDEAO exigiu aos militares golpistas na Guiné-Bissau, a 14 de dezembro de 2025, que fossem libertados todos os políticos detidos, que fosse instaurado um governo de transição inclusivo, que a força de estabilização da CEDEAO na Guiné-Bissau protegesse os líderes políticos e instituições e que, se essas exigências não fossem cumpridas, haveria sanções para os indivíduos envolvidos no golpe. Passados estes meses, nada disso foi cumprido, e a CEDEAO, em vez de instituir sanções, enviou a Bissau uma missão liderada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Serra Leoa, Timothy Kaba. Júlio Mada Bio, o presidente serra-leonês, é um bom amigo de Embaló, que se encontrou apenas com os militares golpistas e chegou à conclusão de que tudo está bem, os golpistas são fantásticos e a situação está a evoluir de forma correta. As duas principais coligações políticas do país, a PAI Terra Arranca e a API Cabaz Grande, enviaram uma carta aberta a Júlio Mada Bio, o presidente serra-leonês e presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, a lembrar-lhe que Domingos Simões Pereira, presidente do Parlamento da Guiné-Bissau e líder do PAIGC, o maior partido guineense, continua detido em sua casa sem culpa formada depois de ter passado mais de 2 meses numa cela da prisão. Lembrou-lhe também que os principais líderes da oposição continuam condicionados na sua atividade política e alguns deles estão proibidos de deixar o país. Lembrou-lhes também que as sedes dos partidos políticos foram encerradas, que as violações dos direitos humanos são sistemáticas, que o regime militar golpista recusa-se a instituir um governo abrangente e inclusivo, mantendo um executivo só com apoiantes em baló e vai mudando a Constituição e as leis a seu bel prazer, sem diálogo, sem participação e sem legitimidade democrática. Professor, temos um regime golpista que muda a Constituição e as regras democráticas e a CEDEAO não só diz que está tudo bem, como legitima o golpe e os golpistas. O crime parece compensar em África, professor. Infelizmente, essa é a conclusão que nós temos que tirar. Acho que o António encontrou uma expressão, infelizmente boa, para descrever isto aqui. É um chapinhar nas águas muito sujas mesmo. Quer dizer, há várias maneiras de olhar para isso. Duas talvez sejam principais. Uma é de psicologizar isto aqui tudo e perguntar o que é que vai na cabeça dos líderes políticos dos países, neste caso da Guiné-Bissau, para fazerem este tipo de coisa. Parece mesmo uma questão de foro psicológico. É muito difícil entender como é que pessoas podem ignorar completamente os anseios da sociedade, sobretudo aquela que é representada pela sociedade civil, podem ignorar completamente os apelos de outros países, quer dizer, podem ficar completamente indiferentes à reação que está a haver em relação ao que tem vindo a acontecer na Guiné. Essa seria uma maneira. Não me parece uma boa maneira, porque quando se trata de política, há sempre questões estruturais que precisam de ser tomadas em consideração. Por exemplo, quando introduzia o tema, fez referência ao fato de haver uma certa amizade entre o presidente da Serra Leoa
Omar Sissoko Embalo, o que sugere, portanto, que estejam em jogo certos interesses que não estão a ser claramente apresentados. Porque, de facto, não faz nenhum sentido para mim que se envie uma missão à Guiné, que essa missão só fale com os membros do governo, não procure falar com membros e representantes da sociedade civil e que reproduza, ou melhor, que não que reproduza, mas que produza um comunicado, não é, tão falso em relação àquilo que todos nós sabemos que está a acontecer na Guiné-Bissau. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós temos que explorar ainda mais esta segunda vertente estrutural, né? Não é só a relação que existe entre o presidente golpista, porque está cada vez mais claro que é um golpe do próprio Sissoko, né, Embalo, e esse presidente da Serra Leoa, mas também a questão de saber que tipo de incentivos é que existem na Guiné-Bissau para que políticos se comportem dessa maneira. E, naturalmente, o principal incentivo tem a ver com a fragilidade das instituições, né? Que levanta aquela questão difícil da ciência política, né? Como é que você corrige um sistema político cuja correção depende das pessoas que estão a estragar o próprio sistema, né? É complicado. Exatamente. Sim, tudo se conjuga para que nas eleições de dezembro o Omar Sissoko Embalo apareça para ganhar as eleições e é-lhe oferecida uma Constituição que era exatamente aquilo que ele queria e que tentou passar pela Assembleia Nacional Popular e não conseguiu. E isto, eu já escrevi várias vezes, aquilo que está a fazer esta junta militar golpista é fazer exatamente cumprir os desejos do Omar Sissoko Embalo, que ele não conseguiu dentro das regras democráticas, mesmo todas as regras democráticas que ele foi atrapalhando ao longo do seu mandato, mesmo assim ele não conseguiu. O que temos aqui é uma legitimação por parte da CEDEAO de uma alteração constitucional e das regras democráticas na Guiné-Bissau feitas à margem da própria democracia. Exatamente. Não, e o pior de tudo isto é que a própria CEDEAO, em dezembro, tinha rejeitado isso aí, né? Tanto ela própria tinha dito que isso era inaceitável. Para hoje, quer dizer, passados 6 meses, voltar atrás e achar que está tudo bem. Quer dizer, no fundo, o que este caso da Guiné-Bissau está a levantar como problema para mim é, naturalmente, a própria fragilidade da política, não só na Guiné-Bissau, mas nos nossos países. Sabe, eu não consigo imaginar uma coisa assim a acontecer, por exemplo, no contexto da Europa. Não porque a Europa, não sei, tenha pessoas com uma mentalidade mais democrática, não é por causa disso, mas é aí onde se vê a robustez da democracia, não é? Porque uma instituição como a União Europeia, não é? Ela funciona também na base da representação política que está lá, né? Tanto os partidos políticos todos estão representados lá. Agora, uma coisa como a CEDEAO não funciona, infelizmente, assim, né? São governos que estão representados lá. Isso altera completamente as coisas. Se houvesse vamos lá, um parlamento africano, um parlamento regional, digamos assim, onde estivessem representados os partidos políticos que, pelo menos teoricamente, representam os interesses da sociedade, nós não teríamos este tipo de situações. Então, no fundo, nós temos um problema da própria fragilidade dos nossos sistemas de representação política, né? Uhum. Como é que uma missão que vai a Bissau consegue contornar esse grande elefante na sala, que é Domingos Simões Pereira estar preso em sua casa, depois de ter estado preso numa prisão, estar preso em sua casa, ainda por cima num sítio onde não há essa medida legal, ou seja, não há prisão domiciliária. Como é que eles conseguem contornar isso? Quer dizer, e conseguem não se referir a isso, nem sequer visitá-lo, nada? Sim, é impressionante, né? Esta indiferença. Mas eu já o disse aqui e volto a repetir isso aí. Quer dizer, parecendo que não, o maior trunfo do povo guineense neste momento é o erro cometido pela junta de pôr o Simões Pereira na prisão, né? Primeiro naquela prisão onde ele esteve em isolamento e agora na prisão domiciliária, porque a junta criou um problema para si própria, né? E acho que a Guiné, para ultrapassar esta situação em que se encontra, vai precisar de uma solução para o caso de Domingos Simões Pereira. E essa solução ou estraga tudo de vez,
os traga as coisas para a junta, né? Portanto, quer dizer, eles pensaram em muita coisa, menos nisso aí. E esse vai ser, neste momento, o seu principal calcanhar de aquilo. Mas aqui, volto também a dizer uma coisa que tenho dito sempre que falamos da Guiné-Bissau. Eu acho triste e revoltante até que a CPLP não se mexe em relação a isto. Sabe, eu não consigo perceber isso aí, tanto mais que, sabe, não se trata de qualquer pessoa, né? Foi alguém que serviu à própria CPLP, né? Então, que não haja nenhuma iniciativa, não se faça nada. É como se eles estivessem a dizer, olha, a nossa organização é completamente irrelevante, né? E na próxima semana a organização vai completar 30 anos de existência com um problema como este aqui. É muito estranho. Professor, eu acho que a única maneira da CPLP se mover será para baixo, para se afundar ainda mais. Porque eu não estou a ver ainda nenhuma iniciativa capaz de fazer com que a CPLP consiga sair deste estado moribundo em que está há bastante tempo, sem saber muito bem aquilo que é. Eu acho que há um problema de indefinição sobre aquilo que é e o que é que os Estados que pertencem à CPLP querem dela. Eu acho que essa é uma grande indefinição e essa indefinição faz com que não funcione. Quer dizer, Portugal quer uma coisa, mas sabe que não pode exigir essa coisa porque tem esse passado colonial atrás e, portanto, não pode fazê-lo. Que seria uma maior integração, provavelmente. Sim. Depois, os outros países não sabem muito bem o que querem e eu acho que é um bocado isso, quer dizer, é a indefinição. Ou seja, para que é que serve a CPLP? Sim. Não, é a grande questão. É a questão que está a ser levantada agora pelo caso da Guiné, né? E é uma grande questão, né? Quer dizer, no fim, o caso da Guiné acaba ajudando a refletir seriamente sobre por que fazemos certas coisas, né? Por que é que nós criamos organizações como a CPLP? É triste o que está a acontecer. Esta movimentação da CDAO também é um sinal de que eles parecem dispostos a sacrificar tudo o que seja só para uma espécie de manter um status quo regional muito frágil que eles já têm neste momento. Em relação agora àquela delegação que esteve lá? Sim, esta movimentação da CDAO em relação à Guiné-Bissau. Bom, eu acho que é mais uma questão de desorientação, né? Porque, por exemplo, quando tivemos aquela missão do Jonathan Goodluck, ela teve uma outra atitude. Aí eu acho que ela foi mais firme. Jonathan Goodluck foi muito mais firme. Acho que ele até condenou a coisa. Sim, mas ele não estava como representante da CDAO. Ele não estava. Tá bem. Não, ele estava como representante daquela associação de sábios africanos. Mas se bem que a Nigéria, ele é um ex-presidente da Nigéria e a Nigéria é o que tem o peso maior na CDAO. Portanto, foi nesse sentido. É uma voz respeitada dentro Foi nesse sentido que me referi a ele, né? Que de certo modo há uma ligação, não é? Entre ele e a CDAO, né? Porque, pronto, quer dizer, até certo ponto o CDAO, como muitas organizações regionais em África, são clubes dos dirigentes máximos dos seus países, né? Pronto, há esse problema que eu referia antes, que é o problema da própria representação. É que organizações regionais só podem funcionar de acordo com os níveis de representatividade dos seus próprios governos, né? Então, o que o CDAO está a fazer mostra claramente que internamente, tanto nos países membros, há problemas sérios, né, de representatividade, que eles sabem que ninguém cobra, ninguém vai cobrar pelo que é feito, sabe? Há um desfazamento muito grande entre a própria organização e aquilo que acontece nas sociedades, né? Não há nenhum elo de mediação, né, que pudesse exigir contas, né, e pudesse exigir uma certa coerência na abordagem de problemas regionais. Passemos já ao segundo tema. A 16 de junho, elementos do Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, o CERNIC, entraram na casa do jornalista Estácio Valói, em Pemba, na província de Cabo Delgado, numa diligência relacionada com as suas reportagens sobre crimes ambientais na província do extremo norte de Moçambique. Alegadamente, com um mandado sem bases legais ou factuais, os agentes do CERNIC confiscaram os equipamentos do jornalista e continuam sem os devolver. A Amnistia Internacional escreveu ao Procurador-Geral da República de Moçambique, Américo Julião Letela, a pedir que o equipamento pessoal de Estácio Valói seja devolvido o quanto antes, a não ser que o CERNIC demonstre na Justiça que a sua retenção é legal, necessária e proporcional.
Jornalista de investigação e diretor do jornal online MOS 24 Horas, Estácio Valói escreve há mais de uma década sobre crimes ambientais, exploração ilegal de madeira, corrupção e sobre a guerra com os jihadistas na província de Cabo Delgado. Em agosto do ano passado, escreveu sobre 111 contentores de madeira apreendidos pelas autoridades moçambicanas no Porto da Beira, alegadamente ligados à empresa Safi Timber. A 24 de dezembro de 2025, os advogados da empresa exigiram a remoção do artigo e ameaçaram avançar com uma ação judicial. Como isso não aconteceu, a 23 de abril, Estácio Valói foi constituído arguido na sequência de uma queixa-crime por difamação apresentada pela Safi Timber. Será no âmbito deste processo que o material terá sido apreendido, mas as autoridades continuam sem divulgar a razão, ao mesmo tempo que terão aproveitado o equipamento apreendido para tentar aceder ao e-mail do jornalista que teme agora pela segurança das suas fontes. Professor, o que é que pensa deste caso? É um caso que me coloca numa situação de desespero. Há 2, 3 semanas houve um grande congresso da justiça em Moçambique. Eu estive lá e eu achei muito interessante o entusiasmo com que se fez o congresso. Houve um pacto que foi acordado e aprovado para um pacto para a justiça, né? Estado de Direito para os próximos 20 anos. Uma coisa fantástica, né? Quer dizer, um compromisso com uma justiça séria, que é o que o país precisa, né? Então, essa é uma coisa. Mas a outra coisa é que para você ter esse tipo de justiça, você precisa de uma ecologia institucional que infelizmente não existe ainda no nosso país. Portanto, não basta dizer eu quero uma justiça melhor, sem você dizer como é que vai criar a ecologia que vai proporcionar essa justiça melhor. E em que consistiria essa ecologia? Ela consistiria, por exemplo, na redução, por exemplo, da arbitrariedade, né? Porque infelizmente a justiça é feita com muita arbitrariedade. Este caso aqui, houve uma conferência de imprensa que foi dada pela procuradora, por uma porta-voz da Procuradoria Provincial em Cabo Delgado. E ela apenas informou que ela não sabe exatamente de que é que se trata, mas que houve de facto a apreensão e não sei quanto, e não quis dar mais detalhes. E depois, já fora dos microfones, segundo as notícias que andam por aí, ela disse não, na verdade trata-se de um caso particular, de um crime aí particular e não sei quantos. Não disse isso à imprensa, e dizer isso à imprensa significa dizer isso à sociedade, né? Então, não disse nada disso aí, apenas disse que não tinha mais detalhes e não sei quantos. O jornalista, aparentemente, segundo as informações que andam por aí, deu o acesso aos seus computadores, as autoridades tiveram acesso àquilo, e mesmo assim mantém, é um caso marcado por arbitrariedade. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que as pessoas comecem a especular. Teorias de conspiração, que é isto, sabe? Eu não sei, de facto, se ele descobriu coisas que não devia ter descoberto, não sei. Não sei nada disso aí. O que eu sei é que há um funcionamento muito problemático da justiça e ninguém está preocupado com isso. Sabe, o Ministério da Justiça em Moçambique não se está a meter no assunto, a Procuradoria-Geral da República aparentemente não se está a meter no assunto e tudo isto aqui sob o pano de fundo de pessoas que me pareceram mesmo comprometidas com aquilo que estavam a dizer, né? Que querem uma melhor justiça. E ao primeiro teste está a colocar dúvidas em relação a isso aí. É isso que me incomoda neste caso. Portanto, não tem nada a ver com a questão de saber se ele é inocente ou culpado. Isso só os tribunais é que podem dizer. Mas a forma como se trabalha com os assuntos, a falta de transparência, a vulnerabilidade do cidadão. A justiça é a única instância que pode proteger o cidadão da sua vulnerabilidade. Né? Porque a maior vulnerabilidade que o cidadão tem é em relação ao Estado, em relação ao mais forte. Então, a justiça não faz sentido se ela não consegue proteger o mais vulnerável, né? Sim. Pelo meu lado também, em relação ao jornalismo, é difícil fazer jornalismo independente em Moçambique. O MOS 24, por exemplo, denuncia hoje que, hoje, terça-feira, que é o dia que estamos a gravar, um dos seus jornalistas foi ameaçado de morte pelo telefone e casos houve no passado jornalistas que também acabaram por assassinados por causa daquilo que escreveram. O caso célebre de Carlos Cardoso, o diretor do Savana, morto há 25 anos, 26, sem Mediafax.
O professor acha que uma dos sintomas de uma sociedade democrática doente é também isso, ou seja, é também o ataque à imprensa. Esse é um sinal disso ou isso também já é uma coisa que vem de longe e, portanto, é difícil o jornalismo em Moçambique, por si só? Eu acho que é um sintoma, de facto, da própria fragilidade da democracia, né? Ela cria todo um ecossistema que permite que esse tipo de coisas aconteçam, né? Eu não diria que esta intimidação de jornalistas seja uma coisa que parta necessariamente da política, né? Que o governo do dia queira, de facto, impedir que os jornalistas façam isto ou aquilo ali. Acho que não é por aí. Mas há uma fragilidade que existe, né? Que faz com que haja aproveitamento por parte de pessoas com outro tipo de projetos individuais, não é? Há um aproveitamento, claramente, e acho que também uma boa parte das agressões que acontecem contra os jornalistas, as ameaças, não sei quanto, aquilo não é feito pelo Estado moçambicano, mas é feito dentro, digamos assim, de estruturas frágeis que, por enquanto, ainda não estão a investir o suficiente na proteção do jornalismo, né? Portanto, é um desafio que o país aqui está a enfrentar e eu não tenho a certeza se aqueles que estão agora a governar têm consciência da importância que tem o jornalismo, né? Independente. Duvido muito, porque se houvesse essa consciência, eu acho que haveria muito mais passos a serem dados, por exemplo, para garantir que os jornalistas exerçam a sua profissão em relativa liberdade. A nossa primeira parte fica por aqui. Vamos agora passar a conversa com Sheila Khan. A segunda Escola de Verão de Estudos Africanos em Português, subordinada ao tema Afrodescendências e Africanidades em Democracias Pós-Coloniais, realizou-se entre 29 de junho e 3 de julho. Da primeira, realizada o ano passado, resultou a criação do Fórum Permanente de Estudos Africanos em Português, que reúne investigadores de vários países do mundo. A deste ano, juntou investigadores, pensadores, estudantes de mestrado e doutoramento e outros com vontade de construir um espaço que pensa e discute o mundo pós-colonial. Cara Sheila Khan, antes de mais, o nosso obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste podcast. Que balanço faz desta segunda Escola de Verão e o que é que ela nos trouxe de novo? Bem, antes de mais nada, o agradecimento é todo meu, quer o António Rodrigues, quer o Elísio Macamo, porque de repente eu deixo de ser a ouvinte que vos escuto com uma eterna e inteira entusiasmo e sempre de papel e lápis ao lado, e estou aqui como par e vossa interlocutora de partilha. Esta escola de verão teve uma qualidade que já vem, e é preciso dizê-lo, apoiada na qualidade, na excelência da primeira escola de verão, coordenada em primeiro lugar pela professora Lourdes Macedo. E é importante dizer que esta escola de verão quis abrir para um novo tom e para uma nova espaço de partilha e de pensamento sobre aqueles que efetivamente viveram não só as independências e os resultados e as consequências das independências, que foram no sentido da descolonização e também de uma emigração maciça para as ex-colónias, neste caso Portugal. E quisemos então estudar os sujeitos históricos no espaço não apenas europeus, mas também português, sem esquecer outros espaços pós-coloniais, e trabalhar os sujeitos no espaço pós-colonial português, europeu e democrático, nomeadamente os afrodescendentes, e aqui aqueles que ou vieram muito pequenos das ex-colónias portuguesas e das ex-colónias africanas, ou que aqui já cresceram. Também não esquecer a diversidade e a riqueza de muitos africanos que, não sendo afrodescendentes, são africanos que se basearam e construíram e solidificaram as suas vidas nestes espaços democráticos e pós-coloniais. Perguntou-me qual é o balanço desta na segunda escola de verão, e aqui é importante dizer, o balanço começa com a coordenação e curadoria de 3 pessoas, Sheila Khan, Lourdes Macedo e Margarida Rendeiro. E também teve um balanço importante, que foi trabalhar a diversidade, a riqueza, e não só dos afrodescendentes, porque nós quisemos trabalhar a pluralidade,
mas também dos africanos, das africanidades também na sua pluralidade. Trazer também um entendimento muito cuidadoso e sobretudo, partilhado, que não se pode pensar estes trabalhos e não se pode trabalhar estes conceitos sem também ter o rigor teórico, o rigor metodológico, sobretudo a consciência dos contextos aqui presentes. Obviamente, começamos com a grande questão que arrancou. É preciso incomodar a história e esta questão esteve magistralmente trabalhada e muito bem mapeada pelo Elísio Macamo. Trabalhar estes sujeitos históricos na sua diversidade e na sua pluralidade, por um lado os afrodescendentes e por outros os africanos e as africanidades, é preciso ir ao encontro da história e das histórias dentro da história. Portanto, os vários contextos que são, sobretudo, elos comunicantes que nos apoiam numa visão mais sensata, clarividente e, sobretudo, inteligente do que é hoje, do que são os nossos vários presentes. Porque o grande rasteira de hoje é esta ideia do imediatismo e do presentismo, que só nos afasta de um entendimento não só de nós próprios, mas também dos outros. E, portanto, essa rasteira foi um balanço que me parece, e eu acho que não estou sozinha nesta ideia e nesta crença, foi um balanço muito importante, quer para nós que somos docentes e investigadores, mas sobretudo para os alunos, que muitas vezes não têm, eu vou chamar aqui, vou usar aqui uma gíria da investigação, este estado da arte muito presente, que é, quando estamos a estudar os sujeitos, é preciso estudá-los efetivamente dentro dos contextos. E os contextos dão a força, o corpo e a estrutura para pensar os conceitos. Por isso é que nós, num determinado momento da escola de verão, trabalhámos uma temática que era a vida dentro dos conceitos, porque os próprios conceitos evoluem no tempo. E, portanto, eu acho que este balanço foi importante no sentido de dar o maior vigor aos nossos conhecimentos, perceber que os nossos conhecimentos não estão fixos e não são primordiais, pelo contrário, eles têm uma evolução, uma historicidade. E dando essa historicidade e expondo com diferentes vozes, diferentes riquezas de tradição e de pensamento, Elísio Macamo, Sociologia, Margarida Calafate Ribeiro, Estudos Culturais, Literários e da Memória, Kitty Furtado, o cinema, Margarida Rendeiro, os estudos literários, mas também eles ancorados à sociologia, à antropologia, à história, e Yolanda Évora, que trouxe uma dimensão muitas vezes esquecida e muitas vezes subordinada ou submergida, que é a questão da dimensão da psicologia, do trauma, da mágoa, a Lourdes Macedo, que trabalhou muito bem a questão da mudança social, do paradigma das mudanças sociais, do ativismo, Nazir Khan, com Mateus Pereira, numa conversa muito importante sobre como o passado dialoga com o presente nas suas várias estruturas lógicas e dinâmicas, Ângelo Delgado, numa conversa com Sheila Khan sobre o que foi o Preto, o seu livro, romance, que esteve aqui tão bem presente e que tanto me ajudou e nos ajudou a estruturar a nossa conversa. E também tivemos o debate africano, que é um espaço cívico de cidadania, de como a África está presente nas nossas vidas. E eu penso que não estou a esquecer de ninguém, mas se eu estiver a esquecer, eu também rapidamente chego lá. Mas eu acho que este balanço teve outra questão muito importante. O balanço demonstra e espelhou algo que para mim é primoroso. E para mim, quando falo de mim, falo também no nome das minhas colegas, companheiras, Lourdes Macedo e Margarida Rendeiro. É que os alunos e docentes e investigadores que estiveram muitas vezes online, e aqui alguns presentes, tiveram a oportunidade de debate, de partilha, de questionar, sobretudo de questionar, fazer perguntas. E muitas vezes as horas esticavam porque eles estavam efetivamente a sentirem-se representados. E aqui o revelar da representatividade foi essencial. Isto não era para determinadas pessoas e para determinados enquadramentos, era para todos. E a cidadania ativa foi absolutamente maravilhosa. Quero também relembrar agora,
também a presença do professor Roberto Biratã, da Universidade de São Paulo, do escritor Eduardo Kive, de Maputo, escritor esse que esteve num périplo literário a apresentar o seu fabuloso romance Na Sombra da Tua Pele. Estive ontem, inclusivamente aqui em Braga, com ele, numa corrida entre casa e livraria, 100ª página. Portanto, está a ver António Rodrigues, não o Elísio Macam, porque o Elísio Macam acompanhou-me do 29 de junho até o dia 3 de julho, que tivemos a oportunidade de terminar num fabuloso espaço no Museu DST, um espaço maravilhoso, espaço que efetivamente, como diz o seu presidente da empresa DST e também ele, diretor deste museu, temos de abrir o 25 de Abril. E o 3 de julho foi efetivamente uma abertura, me parece, fraternal, solidária, empática e com a consciência de um dever de memória sobre o que é abrir o 25 de Abril. Penso que é um balanço bem composto. Exaustivo. Tudo dito. Que importância é que tem uma iniciativa como esta, numa altura em que vozes com peso na sociedade portuguesa pretendem reescrever aquilo que foi o passado colonial e até mesmo o presente pós-colonial? Teve uma importância, sobretudo, de gente que não quer ser um interlocutor arrogante ou que se acha no direito de uma espécie de uma memória que é melhor que a outra. Portanto, nós fugimos totalmente a essa hierarquização, ou diria uma luta de autoridades de memória. Pelo contrário, nós rodeamos-nos de pessoas que temos consciência que é preciso questionar a história. E ao questionar a história, e eu aqui vou usar uma expressão do Elísio Macam, também não quisemos corrigir a história, quisemos dizer: nós estamos aqui, como disse a Yolanda Évora, porque vocês estiveram lá. E, portanto, nós somos elos comunicantes necessários para o grande debate sobre a historicidade do pós-colonial português, assim como vocês não nos podem rasurar nesta matriz imensa, diversa do pós-colonial português, como também vocês não nos podem apagar de uma lógica imperialista e colonialista colonial, porque nós estivemos lá e vocês precisaram exatamente de todas estas lógicas de subalternidade, de uma espécie de inferiorização, para que vocês pudessem efetivamente se escreverem na vossa história oficial como império. Portanto, eu acho que esta consciência da complementaridade e a consciência dos 3 R's, que eu falei na minha reflexão, que é o reconhecimento, a reparação, mas sobretudo a representatividade, foi essencial e crucial. E está a ser crucial. E os nossos alunos também disseram, houve ali um desafio do Elísio Macam, que foi: o que é ser mais português do que os portugueses? E eles disseram: é que nós efetivamente sabemos a história e sabemos questionar a história e sabemos interagir com ela. E isso é a maior vitória. Eu penso que esta consciência ativa, essa consciência que não se fixa nesta luta de poder de memória, é essencial para estas pessoas que são fixas, que não têm uma abordagem construtivista e, sobretudo, são muito pouco inteligentes e argutas em não compreender que quando estamos a elaborar conceitos e a trazer esses conceitos para a vida real, esses conceitos não têm diálogo, não têm interlocutores, porque estão fossilizados no tempo. Portanto, estas pessoas, se nos tivessem ouvido ou sequer escutado, teriam percebido que iam aprender muito connosco e iriam sair dali muito mais elucidadas e elaboradas no seu pensamento. Bom, eu estive lá também e foi mesmo muito bom, e algumas coisas ficaram na mente, né? Uma coisa que ficou mesmo na mente foi um conceito que eu não conhecia assim tão bem, que é o conceito de pós-memória, e que teve um papel muito importante na apresentação da Margarida Calafate Ribeiro. E o que eu achei interessante foi esta ideia de que existe uma geração, não só em Portugal, como em toda a Europa, que pronto, não viveu o período colonial,
mas através dos pais tem memória do que aquilo foi e que a partir dessa memória procura questionar a história e procura encontrar o seu lugar dentro daquele país. Então, para mim, esse conceito de facto foi talvez a coisa mais importante que eu ouvi durante essa escola de verão. E eu queria associar isso a uma pergunta, Sheila, sobre o significado profundo que este setor da população europeia, portanto, não só portuguesa, mas o significado que essa pós-memória tem para a reconfiguração, digamos assim, das sociedades europeias hoje. Essa é uma excelente pergunta, porque eu, como trabalho também sobre a pós-memória, e venho estado a trabalhar, e aqui tenho que dizer grande mérito da Margarida Calafate Ribeiro, que teve um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, e que ela trabalhou muito a questão da pós-memória, e, portanto, e também do professor António Sousa Ribeiro, e que nos ajudou a despertar para vivências que de outra maneira nós não conseguiríamos nomear e, sobretudo, operacionalizar e levar estes conceitos para a realidade. Porque a verdade, e eu não me esqueço do que o Elísio Macampo perguntou, só estou aqui a construir a minha resposta para quem nos escutar também não sinta que estamos a falar de seres de outro planeta, que isso é o grande problema às vezes da investigação, porque estas pessoas vivem na nossa realidade, elas cruzam-se connosco todos os dias, eles são nossos vizinhos, eles andam connosco no comboio, eles fazem as vidas ao lado das nossas vidas. E, portanto, este projeto da professora Margarida Calafate Ribeiro, que depois teve outros investigadores importantíssimos, António Sousa Ribeiro, Roberto Vecchi, entre outros, obrigou-nos efetivamente a nomear, sinalizar e mapear realidades que já estão há décadas nas nossas sociedades europeias. Que é exatamente isto que o Elísio Macampo dizia, que é estas pessoas, estes sujeitos, estas gentes da pós-memória. O que é a pós-memória? A pós-memória significa isto, são pessoas que na realidade não viveram diretamente na pele as vivências, muitas vezes traumáticas, vivências que são paradigmas de mudança, mas que, pelo resultado de decisões familiares, decisões macroestruturais também, históricas, foram absorvendo realidades, memórias, socializando com comportamentos que de alguma forma se tornaram seus. E são tão seus, e agora permitam-me dizer isto, eu trabalhei na minha lição a tensão entre pós-memórias, porque já não há uma geração da pós-memória, há várias pós-memórias, não é? Que tem a ver com a primeira geração da pós-memória, é uma geração muito colada aos primeiros anos da descolonização, que posso pensar que sou eu, tenho agora 50 e tal anos, que bate certo com o tempo e a idade das independências e que bate certo com a idade das várias democracias. Mas depois há outras que já têm 30, já têm 20 anos e já têm 15. E há uma tensão enorme entre estas pós-memórias. Se a minha pós-memória absorveu muito dos silêncios, das lógicas de sobrevivência, daquilo que o Ângelo Delgado dizia na sua conversa, os meus pais diziam-me, não faças barulho, não questiones, não interrogues, baixa a cabeça se te chamarem nomes. Eu também ouvi isso. Não faças barulho, não faças ruído. Nós fomos instruídos para sermos invisíveis. Nós fomos instruídos para sermos, de alguma forma, a herança daquilo que os pais foram. A colonialidade dentro das democracias. Nós somos os herdeiros de uma certa colonialidade, de uma certa subalternidade, muito ainda colada ao colonialismo tardio. Mas as próximas gerações, que entram em choque connosco também, que são os nossos filhos,
já nos questionam. Mas porquê é que tens que estar calado e calada perante estes insultos? Porquê é que tens que estar calado, e peço desculpa o que eu vou dizer, porque isto acontece efetivamente com alguma estupidez e ignorância de muitos dos nossos professores, daquilo que se passa na rua, da cidadania que não nos entende, mas que, na verdade, somos nós. Nós somos portugueses, tão portugueses como estas pessoas. E esse embate dessa outra pós-memória, que é a pós-memória atual, é que também nos ajuda a operacionalizar e a perceber que estes conceitos têm efetivamente que serem atualizados, e é isso que o Elísio dizia, que nos ajuda a refazer, reescrever, sobretudo, a equacionar. Vou voltar à Yolanda Évora, que introduziu uma dimensão importantíssima, que é a dimensão da psicologia social. O coletivo a confrontar-se com outro tipo de coletivo. Um coletivo nostálgico, um coletivo de alguma perversidade e, sobretudo, da perversidade que faz a negação do racismo, que faz a negação da discriminação. Mas depois há outro coletivo que diz, não, vocês não nos podem colocar nesse lugar. Nós estivemos aqui, nós estamos aqui e nós também ajudamos a construir este pós-colonial. Este pós-colonial que se arroga na ideia de ser multicultural, cosmopolita, diaspórico e global. E, portanto, quando nós olhamos para isto, percebemos que a partir da pós-memória nós ativamos uma série de palavras que são palavras cheias de cheias de seres humanos, cheias de sujeitos históricos com diferentes percursos, experiências, memórias e narrativas. E isso obriga-nos a um cuidado não apenas teórico, metodológico, mas sobretudo a um cuidado real e humano. Humanizar as nossas diversidades e as nossas polaridades é essencial. E, portanto, nós temos aqui já uma cadeia de memórias de uma pós-memória. Para terminar, porque isto não é sobre mim, é sobre a terra dos cacos, se não esquecer, eu queria dizer o seguinte: é evidente que isto vai nos obrigar, e a nossa juventude hoje vai nos obrigar a criar um outro conceito que ainda não está aparentemente visível, mas se nós estivermos atentos às nossas realidades, nós vamos perceber que um destes dias não vamos mais falar de pós-memória, mas vamos falar de representatividade, vamos falar de restituição e não de obras de arte. Vamos falar de uma coisa que a Jaimília Pereira de Almeida falou, que é a restituição de uma interioridade perdida ou desmerecida. E isso é também importante. E isso foi também um trabalho que também merece o seu lugar, o seu tempo e, sobretudo, a sua consciência histórica e sociológica. Não, eu achei isto fascinante porque foi como se eu estivesse a descobrir uma outra maneira de olhar para Portugal e, naturalmente, para a Europa. Quer dizer, não é que eu não visse essas coisas, eu via, mas depois de ouvir tanta palestra, tanta apresentação, a insistir sobre estes pontos aqui, foi mesmo um abrir de olhos. Agora, há essa questão que o António Rodrigues colocou antes, né? Há aquilo que nós podemos chamar de reação, né? Pode não ser reação ao discurso e à presença afrodescendente, mas uma certa reação da Europa à sua própria história, né? E agora aqui há um desafio, né? Que é de encontrar uma plataforma comum para falar sobre essas coisas. E até certo ponto parece que isso é difícil, né? Que as posições estão tão afastadas que é difícil as pessoas perceberem que provavelmente estão a falar sobre a mesma coisa, né? O que querem o melhor, o mesmo melhor para Portugal, para a França, para não sei o que é que a Sheila Khan diria em relação a este desafio, não é, que se coloca. Tenho um desafio que a mim parece que eu iria abraçá-lo, mas esse desafio obriga-nos a ir também a um lugar que se liga muito com esta questão, que é a própria Europa também está muito desconfortável com a sua relação com as suas ex-colónias,
porque os antigos gigantes imperiais já não são gigantes imperiais. A realidade hoje, internacional e geopolítica, mostra-nos muito bem isso. E nós vemos hoje que a sua relação, por exemplo, e que foi até tocado esse ponto, a relação da África com as suas ex-colónias, não é? Mali, Burkina Faso e o Níger, correram com a França dali para fora, tanto que a França teve recentemente, tem neste momento uma nova parceria que é a França Forward, em que teve como seu interlocutor o Quênia, que é um país anglo-saxónico. Portanto, a própria Europa está a fazer novos paradigmas da sua relação com a África. O que eu estou a falar de França, podia também falar de outros países. E, portanto, eu acho que a Europa está num esvaziamento de si própria e vai precisar destes contributos, vai precisar destas vozes para se encontrar, porque estas vozes, vou repetir-me, correndo o risco de ser, para quem nos ouve, repetitiva, mas a Europa precisa destes elos comunicantes e precisa destas vozes para poder dar a si a historicidade perdida, efetivamente, com aquela ideia, com aquela crença de gigantes imperiais que já não o são. Basta olhar para a situação do Brexit. O Brexit foi uma vergonha e um insulto à própria Reino Unido, não é? Quando neste momento nós estamos a ver no horizonte aquilo que muitos analistas chamam do de-Brexiting, que é que os ingleses querem voltar outra vez para a Europa. E quem são os ingleses que querem voltar para a Europa? E se nós fizéssemos aqui um estudo muito cuidadoso, um estudo, eu diria, sociológico, demográfico, etário, das profissões, nós iríamos exatamente perceber. Devem ser as pessoas mais jovens, que foram aquelas que perderam com o referendo, são as pessoas com mais habilitações, são as pessoas que têm uma consciência global mais cuidada, mas certamente iríamos incluir aqui também aqueles que são conservadores e que perceberam que perderam. Perderam porquê? Perderam porque se tira a descalçar o pé da história. E a história está a dizer-nos isto. Nós não nos podemos encarar numa visão unidirecional. Aquilo que eu acho que ele fez um trabalho excepcional, que é a memória multidirecional. Estou a falar do livro do Michael Rothberg. A memória é multidirecional. As nossas vivências e as nossas vidas também o são. Agora vou fechar aqui esta reflexão dizendo: a Europa vai ganhar muito com o questionamento e com o trabalho dos afrodescendentes, por um lado, com o trabalho dos africanos que não sendo afrodescendentes, mas que estão na Europa e que vão convocar debates, vão convocar fóruns de pensamento. E a Europa vai agradecer isso. Vai ser um desafio? Obviamente que vai, porque a Europa tem um problema. É que tem um problema de teimosia, tem um problema de fingir que nada está a acontecer. A Europa só consegue perceber-se que alguma coisa está a acontecer quando leva uma chapada tetónica dos Estados Unidos ou quando leva outra chapada tetónica da China. E depois, de repente, acorda e diz: afinal há mais mundo por descobrir. Vamos a isso. Sheila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Foi um prazer tê-la cá. Esperamos que uma outra vez que apareça por cá. Muito obrigada. Obrigado, então. Estamos quase a chegar ao fim de mais um episódio deste podcast do Público dedicado aos temas africanos. Mas antes de darmos por encerrada esta edição, vamos deixar-lhe aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, eu trago uma continuação da nossa conversa com a Sheila Khan, né? Porque a Margarida Calafate Ribeiro ofereceu-me o seu livro que traz estas questões da pós-memória, em resultado de uma pesquisa que ela lá na Universidade de Coimbra fez, junto com outros colegas. E o título do livro é Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, pelas edições de Afrontamento. É um livro fantástico. Ainda não terminei a leitura, comecei a ler,
durante a viagem que fiz da Suíça a Moçambique, né? E é um livro fantástico porque faz exatamente aquilo que me fascinou nessa escola de verão, que foi descobrir de repente um mundo que eu não via, porque eu não tinha os conceitos para imaginar esse mundo, né? E eu recomendo isso. É um livro acadêmico, naturalmente, mas eu recomendo, pois a Margarida Calafate Ribeiro escreve muito bem. Eu, pela minha parte, venho sugerir a conferência de encerramento do 6º curso de formação Histórias Difíceis, Legados Difíceis, na Fundação Carlos Gulbenkian, que se realiza esta sexta-feira às 18 horas, com moderação de Inês Fialho Brandão, Orlando Serrano da Smithsonian Institution e Marta Lessa do Bola, que tivemos como entrevistada no episódio anterior do podcast, discutem a emergência dos novos nacionalismos e o seu impacto nos movimentos de negação da história. Que está tudo interligado em toda esta conversa que nós tivemos ao longo deste podcast. E agora sim, agradecendo por nos ouvir até aqui, vamos pôr um ponto final em mais este episódio. Na Terra dos Cacos volta daqui a 15 dias para novas conversas sobre temas africanos. Entretanto, já sabe, na próxima quarta-feira há a crónica do professor Elísio Macamo nas páginas do Público. Professor, como sempre, foi um prazer. Um abraço. Outro abraço, foi também um prazer.